Saudações, família! Saudações! Estamos dando início a mais uma série de tábuas do arco-íris, esse período de pré-festival AEB, onde a gente reúne vários magos e magas da terra, guerreiros e guerreiras do arco-íris, para estarem discutindo e falando um pouco sobre alguns temas. Este ano a gente aproveitou para trazer alguns temas mais básicos, porém Muito muito importante. importantes, né? Que a gente possa aprofundar mais, até nesses temas básicos mesmo, né? Como o que é o Festival AEB, né? O que é o AEB, esse período do AEB, que é o tema dessa live de hoje. E aí depois vai ter também o que é essa frequência 1320, a gente vai trazer a diferença de calendário para um sincronário, enfim, são vários temas que vão estar rolando ao longo desse próximo epital. E junto com a campanha da Ativa 15 também, que a gente vai ter alguns aulões, onde a gente vai estar movimentando as pessoas para ativar os 15 umas das outras. E assim vai ser esse epital maravilhoso aí, com muita informação sendo repassada e disseminada para todos e todas. É isso. E a gente tem na nossa escola de yoga que a gente segue assim, a importância da base, né? A importância da gente ter uma estrutura bem consolidada. Então, esses assuntos de base, né, que o Shawn tá falando, que a gente trouxe, assim, para esse pré-festival, para a gente ficar bem afiados com a base do conhecimento, é tão importante para que a gente possa, então, ter um embasamento, uma estrutura de conhecimento fortificada para a gente poder avançar, né, com mais segurança porque o conhecimento ele vai ficando bem cabeçudo, né? Uhum. E aí, quando a gente se sente seguro de ter um ancoramento também no que é tão importante, às vezes a gente vai ativar algum amigo, a família e tudo mais, e às vezes a gente fica, né, pode ficar uma insegurança de não sei sobre isso, né, às vezes uma pergunta. Então, esses assuntos de base, eles vão ajudar a gente até nesses momentos que a gente vai falar sobre o 1320, a lei do tempo, né? Então, a gente trouxe para esse pré-festival para fortalecer. Isso, e hoje então a gente vai ter três convidados, né? O DJ Jonathan, DJ Kim 98. Teremos também o Flávio Barles, ele é dragão, me fugiu agora. Ele tá aí Ele tá aí, agora. Vai vai fala aí pra falar, gente. tá com a Sirius Game aí. Ressonante? Não, ele vai falar, esqueci A agora qual que é. Ressonante é o DJ. O DJ é Espelho Ressonante. E teremos também o André, que ele tá em trânsito agora, o André está ele lá do Escritório da Paz, e ele vai, Dragão Solar. Arro. Solar, meu brother. Nunca mais me esqueço agora. E aí teremos o André também, a participação do André, ele tá em trânsito, mas ele vai tentar entrar rapidinho assim para trazer um pouco da sabedoria dele. Mas é isso, vamos ver quem tá aqui já, o Sirius Games, nosso amado irmão Flávio. Vou convidar já ele aqui. Tá, 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 tá. Aqui, vamos ver. E o Ao contrário, agora sim. Tudo bem? Ok, tudo Aê! certo, irmão? Um enquadramento bom aqui. Assim ficou melhor. Pessoal, Bem-vindo! pelo Quem tá convite. precisando English? Aí, salve, amado. Salve, mano! Bom ver vocês. Gratidão pelo convite. Bom, a família toda reunida aí, juntando. DJ, eu fiquei sabendo já que você fez uma pesquisa, que você é maravilhoso nisso, né, meu irmão? Já fez a pesquisa sobre o AEB, já tá tudo nos trinks aí. Vou até já passar a bola para você falar um pouco aí do que você sente que é isso. Bom, dá as suas boas-vindas aí, né? E já Aham, puxa esse clima aí. gratidão. Primeiro, é um prazer estar aqui. Cumprimento também todos aí que estão assistindo, todos.
Eu e o Flávio, a nossa harmônica é a tormenta elétrica, é o Kim de amanhã. Então estamos aqui sincronizados também. Mas, É, hoje estou transitando Guerreiro Solar, sou o Kim 98, né? E uma coisa legal é que para dar o espelho lunar é somado o Kim 98 mais o Kim do Pakal Votan, o Sol Galáctico. Então eu tô cheio de energia do Sol hoje, de Ahau. E o Ahau tem tudo a ver com o IEB. Eu fiz uma pesquisa aqui simples, na verdade algumas coisas eu já sabia, mas precisava dar aquela aquecida, né? Mas eu acho que isso é legal de ser um facilitador. Eu estava conversando ontem ainda com uma amiga minha, a Marisa, Sol Magnético, a gente estava conversando sobre o que é ser facilitador. Às vezes a gente acha que nós é que vamos facilitar o conhecimento para as pessoas, né? Em geral. Mas, na verdade, é graças à dúvida das pessoas, à nossa disposição de esclarecer algumas coisas, que a gente tem que ir atrás do conhecimento e aí as pessoas é que se tornam facilitadoras nossas, porque elas vão e perguntam e a gente tem que dar um jeito de ir atrás, de correr, né? Então, isso é muito legal, né? O facilitador, na verdade, nós somos facilitados por todas as pessoas que perguntam alguma coisa sobre, né? Então, tá. Falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre o IEB. O IEB, ele é o período de 5 dias, os últimos 5 dias antes do fim do ano no nosso Sincronário da Paz, né? E ele é baseado no Raab, que é um outro calendário que a gente acaba não usando tanto nas sincronizações, assim, dentro da lei do tempo, mas ele acontece e ele é dividido, a gente pega 360 dias do ano e a gente divide ele em 18 meses de 20 dias. Então a gente tem 18 meses de 20 dias e mais 5 dias extras para fechar um giro da Terra ao redor do Sol. Esses 5 dias finais a gente chama de YEB. E já vou explicar por que ele é assim, né? Por que ele é diferentão. Não é só por uma questão matemática, tem toda uma questão simbólica e espiritual também. Na lei do tempo, quando a gente está lá se sincronizando com as 13 luas de 28 dias, o Raab está lá dentro, através dos vinais. E ele acontece sempre no selo, a partir do primeiro dia do ano, no selo que dá nome ao ano. Então, a gente está no ano da lua autoexistente. Então, esse ciclo ele acontece de lua até a lua. Então, a cada lua, a gente vai ter 20 dias, todos os 20 selos. Isso vai se repetir 18 vezes de forma inteirinha, completa. E depois sobram 5 dias até começar o novo anel. Bom, o Raab, eu fui atrás dessa nomenclatura, né? Raab. Raab é o nome que é dado ao calendário de 360 dias, né? 365, na verdade, né? Mas essa palavra, na verdade, ela vem de outras duas. É a junção de Ra-Ab. Ra-Ab significa, as duas partículas significam água, ou algo relacionado à água. E a interpretação que os historiadores fizeram sobre esse nome é que ele falava sobre o ciclo de muitas águas, ou o ciclo das chuvas. Ou seja, enquanto a Terra dá uma volta ao redor do Sol, a gente tem todas as estações, todos os movimentos da chuva, enfim, a gente tem todo esse ciclo das águas prontas, né? Tipo assim, todo completinho. Então, ele não necessariamente era só uma contagem de 365 dias, né? Ele falava sobre todos os movimentos da natureza nesse período. Aí eu fui separando aqui. O engraçado disso, Oi? o engraçado disso é que, tipo, tem alguns lugares que você vai estudar sobre o calendário Raab e eles vão rasamente traduzir o calendário Raab como um calendário agrícola, né? Por conta disso, né? Então é um calendário que acompanha a agricultura, acompanha os ciclos da chuva, dos períodos de estação e tudo mais. Porém, assim, se você parar para pensar e trazer para o que a gente estuda muito na Lei do Tempo, no Sincronário das 13 Luas, que é a gente voltar ao tempo natural, voltar à conexão com a natureza, você se conectar aos ciclos da natureza é naturalmente você se conectar com a Terra, você se conectar com sua essência, você se conectar com toda a sincronicidade da vida. Então, ok, está certo por ser um calendário agrícola, mas também está certo que se você se conecta com
com os ciclos da natureza e tudo mais, você está se conectando com o todo, com o cosmos, com você, com o planeta, com tudo que está acontecendo. Então, também é espiritual Uhum. nesse sentido profundo, né? Exato, porque para eles não tinha diferença, nem para nós, né, entre o que é físico e o que é espiritual, né? Tudo é físico, tudo é espiritual, é uma essência só. E a palavra Raab também significa planta, ou no caso, plantação. Bom, eu falei que tinha 18 meses, né? 18 ciclos de 28 dias mais um de quinto. Esse ciclo de 5 dias, ele vem de um nome que a gente chama de Wayeb, ele tem um nome completo, digamos assim, um nome maior, que é Waihab Kolahal. O que é isso? Waihab é um termo mais antigo para Wayeb. Eu já vou falar dele. Né? Ele tem essa partícula Hab, que significa planta, mas Kolahal, não sei se a pronúncia é exatamente assim, tá? Porque eu não falo esse Tá idioma, indo bem, mas tá indo bem. pela Tá indo etimologia, bem né? aquele, né? Avaliador da língua. Ótimo. Kolahal, Ahal significa senhor, né? Tanto que é o nome do sol, né? Sol Ahal, Kinit Ahal, significa esse governo. E Kol é uma referência tanto geográfica, a região de Palenque, como também significava crescer, crescimento. Então, Waihab Kolahal era o governo, vamos criar assim, né? Vamos fazer um joguinho de palavras assim, né? Era o governo do crescimento das plantas, né? Nesse período final ali. Esse Y de Wayeb, né? Ele significa algo que é sub, abaixo, que está abaixo. Inclusive, era uma palavra para sono, tá? Para dormir. Porque se a gente está aqui acordado, na consciência, o que estaria abaixo da consciência? O sono, né? Estaria no sub da consciência. E esse Y aqui, ele é sinônimo de uma outra palavra, um pouquinho mais moderna, que é sonot. Sonot significa cenote. Você sabe o que é cenote? Já ouviram essa palavra antes? Não? Não? Eu também não conhecia. Eu já fui descobrir o que era. Sonote, bom, significa poço sagrado. E era uma referência aos lagos subterrâneos na região da América Central. Então, a América Central, ela é cheia de poços, de rios, de fluxos de água nas cavernas, na profundidade das cavernas. Inclusive, tem muitos lugares turísticos, assim. E essas correntes de água subterrâneas eram causadas naturalmente, né, pela corrosão da rocha calcária. Até anotei aqui, ó. E os maias entendiam isso como os portões para o submundo. Essas águas, no fundo das cavernas, eram os portões para o submundo. O que era o submundo? Era o mundo dos mortos. O mundo que não necessariamente é um inferno, né, mas é o mundo para onde as pessoas vão depois de morrer. O submundo. E isso é muito legal porque está intrinsecamente ligado à noção espiritual deles da conexão entre o Raab, o calendário, a espiritualidade e a relação deles com a natureza. Se a gente parar para pensar no Raab como esses 18 meses de 20 dias, a gente tem o finalzinho ali, é como se fosse o poço, o finalzinho. A gente fala que o Ayeb é um período de purificação, mas não é bem de purificação, é de morte. Era mal visto o Ayeb. As pessoas tinham medo do Ayeb, os maias tinham medo do Ayeb. O Ayeb era um período de má sorte, de infortúnio, porque era quando eles tinham passado por todos os 18 ciclos e agora eles estavam ali, ó, na beiradinha das águas da morte, do submundo. Então eles acreditavam que naqueles 5 dias eles estavam à mercê de eventos dos deuses do submundo, que poderiam causar algum tipo de destruição, algum tipo de morte ou algum outro tipo de infortúnio. Então eles tinham muito cuidado com o que eles faziam. E aí, como eles tinham alguns contos, algumas coisas sagradas, eles também praticavam rituais para tentar acalmar os deuses. E esses rituais eram de purificação, de sacrifício humano em algumas situações também, né? Mas principalmente ali de jogos e oferendas. E isso tem tudo a ver com esses poços sagrados ali. Não sei se vocês lembram
tumba, da tampa da tumba do Pakal Votan, que tinha lá o Pakal e tinha também a árvore da vida. Aquela árvore da vida ali, ela é muito importante para a gente entender a profundidade espiritual do Ayeb. Porque aquela árvore era considerada... Aquela árvore existe de verdade, a gente tem inclusive aqui na América do Sul, que é a mafumeira. Você já ouviu falar da mafumeira? Ela também é conhecida como ceiba. Ou uma palavra que provavelmente estudantes da Lei do Tempo já devem ter ouvido, que é yasche. Yasche. Eu não sei se é assim que pronuncia. Algumas pessoas falam yaxche, né, por causa do X. Mas essa planta, essa árvore, ela é enorme. Ela chega a ter 70 metros de altura e as raízes dela alcançam os cenotes, alcançam esses lagos subterrâneos. Então, eles entendiam que essa árvore conectava o reino dos vivos e os reinos celestiais, porque os seus galhos e os reinos celestiais pegavam muito alto e ainda conseguiam... Opa, deu uma travadinha aqui. Voltou. Tá vendo, meu vídeo? Tá com delay, Tá. mas tá rolando. Tá, desculpa. Os seus galhos se espalhavam por todas as 4 direções sagradas. Então, como eles acreditavam na sacralidade das direções, né, leste, norte, oeste, sul, vermelho, branco, preto, amarelo, eles entendiam que essa árvore também conectava com os reinos superiores, né, conectava com a Via Láctea. Quando eles viam a Via Láctea lá no céu, aquilo ali eram os caminhos celestiais. E as raízes chegavam lá, então eles acreditavam que entrando nessas cavernas, chegando até lá naquele laguinho, eles poderiam estar mais perto do mundo dos mortos. Então o que eles faziam? Lá eles colocavam as pessoas condenadas. Então se tinha alguém ali que eles suspeitavam, por exemplo, que era um feiticeiro do mal, né, alguma coisa assim, ou criminosos, eles sacrificavam lá, naqueles laguinhos subterrâneos. Ou então, oferendas, né? Pessoas que eram muito puras, as melhores, né? As moças, os melhores guerreiros ou jogadores, não sei como é que eles falavam lá na época, também, né, eram sacrificados ali. Inclusive, eles sacrificavam com ferramentas, com um monte de coisa que eles achavam que as pessoas iam precisar lá no submundo, né? Depois de morrer. Então, esse submundo... Quer comentar alguma coisa antes de eu continuar? Tá parecendo a série da Netflix, mas vai lá, tá emocionante. Eu vou fazer uns ponderamentos, mas é porque, assim, primeira coisa a falar, gratidão, gente, por estar aqui. É um prazer estar aqui. DJ é um irmão, é um companheiro, e me ensinou muito da Lei do Tempo. E tá aqui também com a presença depois do André chegando aí. Não sei quanto tempo vai demorar o meu celular, porque, gente, fiquei o dia inteiro carregando ele tá meio mal das pernas. Mas, assim, eu não combinei nada com o DJ, mas ele já trouxe algumas coisas aqui que depois eu vou fazer a gemátria da palavra Ayeb e bateu tudo aqui. A gente brinca e deixa o DJ finalizar e depois eu trago. Vamos ver se dá tempo. Vou tentar não me empolgar muito aqui, tá, gente? Talvez seja bom você fazer um bate-bola agora, né? E aí o DJ volta falando sobre o que você acha, DJ. Pode ser. Então, olha, gente, mais uma vez, gratidão. É muito massa, tá? Eu até fiquei me perguntando, né? Puxa, o que eu vou poder falar do Ayeb, né? Aí eu li para os últimos Ayebs que eu passei. E foram mágicos, né? Teve um primeiro que eu passei, estava aqui, participei de um sarau dentro do festival. E como ele dá um shift mesmo, ele dá uma mudança pra gente. A gente sabe que tudo é mudança, né? A Lei do Tempo está sempre falando sobre as frequências e sobre o movimento das coisas. E tem frequências que são cíclicas, que a gente se percebe muito análogo a alguma circunstância, mas tem sempre algo novo. E o Ayeb é sempre um shift para mim, assim. O DJ falou dos 5 dias, né? Essa purificação, como ficou, né? Vou falar logo da Gemátria, que eu acho que é a parte mais diferente, o que bateu tudo que o DJ estava falando, né?
que é Gematria, pessoal? Gematria é um tipo de numerologia quando a gente percebe um sistema código na língua. Então, se a lei do tempo fala sobre número, a gente pode também transduzir a nossa língua através de um sistema código. Então, se a gente pega o IEB, né, tem várias maneiras de escrever. A gente sabe que já foi uma tradução de uma fala, né, maia, mas do jeito que está aqui no festival, então vamos seguir com essa energia, né? O U é a letra 21 do nosso alfabeto. Então, só os números que vão dando já é muito interessante. A letra A do IEB, né, é o A é 1, então 21 mais 1, 22. Olha essa escadinha, 21, 22. A letra Y é a 25, então somando dá 47. A letra E dá 5, somando dá 52. E a última letra, que é B, é 2, somando dá 54. Então, o IEB são 5 dias que regulam, né, e que ajustam ali aquela visão da ordem sincrônica com a ordem cíclica. Em que sentido? A gente está sempre passando por 260 dias dentro do Tzolk'in. Qual é a diferença de 260 dias para 365? 105 dias. Esse 105, se a gente pegar lá o Kim que é a serpente magnética. E aí, para mim, vem muito a figura do Ouroboros, do ciclo que se inicia e se encerra. Então, é como uma engrenagem, né, que faz o diferencial se ajustar. E aí a gente transita de um Kim, que, por exemplo, agora nós estamos no anel da lua autoexistente, nós vamos transitar 5 posições. Quando a gente faz esse trânsito de 5 posições, quando a gente faz o trânsito de 4 posições, o que é isso? É um Kim que finaliza o ano. Então, por exemplo, nós começamos o ano da lua autoexistente, o último dia é caminhante do céu autoexistente. O mesmo tom e o próximo vermelhinho. E a gente está transitando raça raiz. Meio que a mesma, perdão da palavra, mesma dimensionalidade ali, mesma intenção tonal ali, de cor, etc. Mas ganhando um fecho. Quando a gente vai mais um, que é o 5, que é o poder da quinta força, a gente está dando um salto não somente de cor, de forma, de transição de cor por cor, né? É como se cada cor fosse uma onda, né? Vermelho, branco, azul e amarelo. Vermelho é esse vai e vem. Só que quando a gente pula 5, o que a gente está querendo dizer? Eu estou integrando os 4 transições que rolou e estou indo para uma próxima. E aí esse 5 cai no quê? Cai no próximo Kim da mesma família portal, de outra cor. Que número que deu o IEB? 54. 5 e 4. Então eu fecho o ano com 4 e no quinto eu vou pro dia fora do tempo. E aliás, no quinto eu tô ali já no dia fora do tempo e inicio uma nova lua. Um novo anel, perdão. Outras coisas legais. 54 é o mago lunar. O que o mago lunar fala? Potencializo com o fim de encantar. Estabilizando a receptividade. Então, tudo que eu vejo no IEB é um lugar da gente estar se preparando para essa receptividade de um novo ano. Né? Então, eu falei, puxa, olha só, o mago lunar ele dá um código aqui também. E se a gente soma o 5 mais o 4, dá 9. 9 que é esse dígito, né, que na decimal é um dígito que já lembra aquela espiral ali de Fibonacci, que tem todas as proporcionalidades ali da onda, etc. E é também o 9 que é o dissolvedor do tempo, os 9 senhores do tempo. E o 9, se a gente for pegar no Kim, é lua solar. Então, é maravilhoso de perceber, né, como a contagem solar, que é o Raab, ela tem o seu ajuste de 5 dias finais, uma frequência que vai fazer uma lua solar, uma purificação, com esse lugar de você estar se preparando para a receptividade do novo anel. Então foi assim que eu falei, nossa, tem mais coisas aqui que extrapolam a visão que a gente já tem do Kim e que a gente pode também codificar através do número. Mas aqui foi só um adentro, passo a bola de novo pro DJ,
para depois falar mais de matemática aí junto com ele. Aham, gratidão. Ah, 54 é o Mago Lunar, né? Ah, bacana. Mago Lunar é logo depois da onda do Caminhante do Céu. Não, perdão, do Caminhante Magnético, né? É o próximo Kim. E o Caminhante chegou. O Lula. Keila Cash, Fala aí. saudações. Eu quero seguir ouvindo o DJ, daí depois eu compartilho, porque eu recém pude chegar na live, tá? Mas estou aqui, estou com vocês aí. Aham. Gratidão. Então, para quem foi chegando depois, a gente estava falando um pouquinho sobre o histórico, né, do AIEB, né? Ele tinha uma outra interpretação antigamente, que era um período, na verdade, de bastante preocupação, né, porque a gente estava terminando o Raab, o ciclo aí das chuvas, o ciclo da agricultura, e estava chegando muito perto ali do limiar muito perto do limiar do submundo, né? Então, o Ai, de Waieb, falava sobre esse poço sagrado que ficava aí nas raízes da árvore da vida, da mafumeira. Bom, a mafumeira, como eu estava falando, né, aqui na Amazônia, por exemplo, eles chamavam de a mãe das árvores, ou a árvore mãe, né? Justamente porque ela tinha também esse aspecto espiritual de que dava origem a todas as coisas. E, de novo, eles tinham uma visão que o espiritual e o físico era uma coisa só. Ter a mafumeira era um sinal da manifestação de toda essa cadeia, de toda essa ordem espiritual. Esse submundo tinha um nome, Xibalbá. Eu espero que eu esteja falando certo, tá? Mas significa o lugar do medo. Que mais tarde, a Igreja Católica, quando foi tentar catequizar os povos lá da região, usou isso como uma referência à cruz e ao inferno. Então, a árvore da vida era uma referência à cruz, que conectava o inferno ao céu por meio de Jesus Cristo, né? E o próprio formato da cruz lembrava um pouco essa árvore. E também o fato de que esse submundo, na verdade, era um lugar de punição. Os maias não tinham essa ideia de punição. Não tinha essa coisa de recompensa, se ia para cima, para baixo, depois da morte. Para eles, todos eles iam para o submundo. Era o próximo estágio. E lá, né, novas aventuras aconteceriam. E aí, no meio disso, teria o reino dos humanos. Eu separei aqui no nosso Tzolk'in, essa imagem aqui dos portais de ativação também são uma representação dessa árvore da vida, do Ayeb também. Então aqui, ó, é o reino dos vivos, embaixo é o reino do submundo, Xibalbá, e aqui em cima os reinos celestiais. E aqui no centro a gente tem, né, o vazio místico, que também está relacionado com o Ayeb. Bom, vamos lá. Separei mais umas coisinhas aqui que eu anotei. A igreja, já que eu falei da Igreja Católica, a Igreja Católica ela foi responsável por destruir muitos dos registros que a gente poderia ter sobre os maias e sobre as crenças dos maias. Eram chamados de códices, tinham vários códices, ele foi tudo destruído. Porém, um conseguiu sobreviver por um tempo. E hoje em dia a gente não tem mais, que se chama o Códice Popol Vuh, não sei se assim se fala também, mas a gente não tem mais ele, mas a gente tem uma interpretação dele que felizmente foi feita pela própria Igreja Católica. Então a Igreja Católica pegou aquele códice, pegou todos os contos ali que tinham, né, sobre os maias, sobre as crenças, e eles interpretaram sob a luz do cristianismo. Infelizmente é o único registro que a gente tem, é o mais perto. Então, assim, é bastante trabalho para os novos arqueólogos, né, conseguirem chegar o mais perto possível da realidade. E nesse códice do Popol Vuh, tem um conto que também é importante para a gente entender melhor o Ayeb. É o conto dos heróis gêmeos. Vocês já ouviram falar desse conto?
Não? O André já. Então, vou tentar falar bem de forma resumida o que é esse conto, porque ele também tem a ver com a história cósmica. E tem a ver com o próximo anel que a gente vai seguir. Bom, nesse conto dos heróis gêmeos, fala-se de um mundo antes do mundo que a gente conhece, antes do mundo dos humanos, antes do mundo físico. Nesse cenário, só existia ali o submundo. Só existia Xibalbá. E Xibalbá era controlado por duas forças supremas, como se fossem deuses, né? Um era o masculino e o outro era o feminino. Um era o deus da morte e a sua esposa, a deusa do suicídio. E aí a gente tem uma relação muito próxima com o que a história cósmica vai trazer como absoluto e relativo também. Essas duas forças estavam no centro de tudo. Porém, não eram elas que ordenavam todas as coisas. Para isso, a gente tinha o Ahauab. Ahau, de novo, né? Senhor, senhorio. E Ab é uma terminologia para dizer que estava sob o domínio de Ahau. Só que Ahau não era um ser, era um conselho de 12 senhores. Os senhores do submundo. Eles é que davam a ordem. Isso tem muito a ver, gente, com a noogênese. Tá? Na verdade, com a gênese da história cósmica como um todo. Esse conselho, então, tinha 12 senhores, e eles trabalhavam em duplas. Então, eram 6 duplas. E isso faz uma analogia também direta à própria estrutura de Onda Encantada que a gente tem, em que o 1 e o 13, o 2 e o 12 vão formando duplinhas, né, com o 7 no centro. E esses 12 senhores tinham uma dupla que era os supremos do conselho, que era Hun e Wukub. Esses nomes significam, literalmente, o número 1 e o número 7. Então, o 1 e o 7, vamos chamar assim, né? Eles eram os supremos do submundo. E eles brincavam muito, eles jogavam muito entre eles. De forma que, em algum momento, o Ahawab, ou seja, os outros conselheiros, se incomodaram fortemente com tamanha bagunça. Então, havia uma hierarquia e o conselho dos senhores do submundo se revoltou contra essa hierarquia, se revoltou contra esses dois seres, contra esses dois senhores. Isso também é uma analogia ao que a gente fala, né, da criação, a desarmonia que surge da harmonia, né? Existe uma harmonia perfeita, uma ordem, o Hang, né? E aí surge uma desarmonia espontânea a partir dessa ordem. Quando eles se revoltaram, eles fizeram com que 1 e 7, vamos chamar assim, né, Hun e Wukub, descessem todos os degraus de todos os senhores do tempo, todas as outras 5 casas, para tentar sobreviver ao jogo dos senhores do submundo. Infelizmente, em um determinado momento, eles perdem. Eles são mortos. E os outros seres, né? Então, a rebeldia contra a hierarquia vence. Porém, 1 e 7, né? Vamos chamar assim, o Hun e o Wukub, tiveram uma descendência. Tiveram 2 filhos. Esses 2 filhos conseguiram criar uma forma de enganar os senhores do submundo. E, através de uma tática muito engenhosa, conseguiram matar todos eles. Quando eles mataram todos os senhores do submundo, eles vingaram 1 e 7, né? Eles vingaram seus pais, e a partir do submundo começou a crescer a árvore da vida. E foi assim que, crescendo a árvore da vida, deu início ao reino dos vivos, que depois toca o reino dos céus. José Arguelles vai lembrar disso no livro Sombra de Arcturus, quando ele vai falar dessa árvore, né? Eu separei aqui, ó, ele fala da árvore, dessa árvore da vida, Yasti, como o modelo do saber das 13 dimensões, no qual 6 dimensões superiores, são a coroa, refletem as 6 dimensões inferiores da raiz, com o tronco sendo a 7ª dimensão,
a árvore cósmica mística, a partir do qual os maias geraram a si mesmos. Então, percebe como todo esse mundo de Xibalbá, do submundo, tem muito peso para os maias chegarem no Ayeb com medo. Porque no submundo estão esses, né, dentro da mística ali, né, é o lugar onde tem esses senhores que podem matá-los a qualquer momento. Eles têm um poder muito grande. Então, quando se termina os 18 ciclos e chega no 19º, na árvore da vida, ali é um período de muito terror. Tanto é que Xibalbá significa lugar de espanto, lugar de medo. Então, a gente consegue entender o peso que tem esse momento. Então, os processos de purificação não é de purificação tipo assim, eu vou perdoar não sei quem, eu vou fazer... Não, era muito mais profundo, era a morte mesmo. Porque os senhores do submundo que tiveram que descer, eles morreram. Foi a próxima geração que conseguiu voltar, conseguiu subir. Então, houve sim um processo de morte. Não foi um processo assim, eu vou tirar só o que, sabe, vou aprender nessa jornada. Não, era morte mesmo, era o fim. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, em processos de sacrifício do ego, né, hoje a gente está num dia espelho, né, espelho lunar, o espelho, ele fala de sacrifício do ego, ele não fala de negociar com o ego. Ele não fala de negociar com as ilusões. Vai aqui, um pouquinho ali. Não, ele fala de morte, né? Tanto é que o Enlaçador de Mundos e o espelho estão muito conectados nisso de botar um ponto final nas ilusões. Hoje a gente tenta romantizar um pouco mais o Ayeb para poder dar conta psicologicamente, né? Mas, originalmente, ele tinha um peso bem maior. Então, isso é o que eu queria cooperar, assim, com essa pequena, vamos dizer assim, olhada por cima, tá? Eu não sou historiador, tá? Isso aqui foi uma pesquisa literária que eu fiz aqui na internet. E pode ser que tenha erros também, tá? E se tiver e alguém souber, me desculpa se eu errei alguma coisa. A palavra Wai, então, né, de Wayeb, se refere a esse mundo subterrâneo, mas também tem uma segunda tradução, que são os nomes das garras das centopeias do mundo subaquático de Xibalbá. Então, nas águas dessas cavernas, também tinham essas serpentes, essas centopeias, que eram responsáveis por pegar os corpos e levar para esse mundo. Essa centopeia também tem um peso histórico, simbólico, bem forte para os maias. E algumas vezes ela é representada como a própria serpente, que o Flávio trouxe ali como a diferença das duas ordens, né? A serpente magnética, a serpente que atrai, né? Então, essa relação da serpente também como a guardiã da árvore. A gente pode fazer uma relação também com o conto de Adão e Eva, em que a serpente, né, instigava Adão e Eva na árvore lá do conhecimento do bem e do mal, né, que causa depois a separação, enfim, toda a queda. Nos evangelhos apócrifos, né, no Piste Sofia, fala-se muito sobre esse processo da queda das consciências, né, que tem que passar por 12 camadas, desde a pureza da mente de Deus, 12 camadas, até chegar nas zonas infernais, e ali, no momento de densidade, começar o processo de retorno. Então, esse processo de retorno é onde, teoricamente, nós estamos agora. Nós seríamos essas consciências, nós seríamos os anjos caídos, né, por essa vertente, e a gente começou agora o processo de desdensificação, o processo de retorno. Ou seja, nós já vencemos os senhores do submundo, mas ainda estamos no processo aí de retorno para casa. Só para finalizar, a raiz da árvore da vida, ela é tão grande que ela cria cavernas também. E nessas cavernas havia muito a presença de morcegos. Inclusive, um dos senhores do submundo que foi responsável pela morte de um inseto era o deus morcego. Era das manifestações, né, dessa divindade, era o morcego. Eles foram decapitados por morcegos. E
aí, o que a gente enfrenta logo depois do IEP? A lua do morcego. Então, a lua do morcego, que dá início ao novo Raab, também está conectado com esse conto do IEP. Quando a gente tem os 12 animais sagrados lá, os 13 animais sagrados, 13 animais totens de cada lua, não é à toa que foi escolhido como constelações maias. Porque as constelações maias nada mais eram do que a Via Láctea, tocada pela árvore da vida. Então, desde a raiz do submundo, passando pelo mundo dos vivos, os galhos tocavam os 13 animais sagrados, que depois vão ser ali os animais totem das 13 luas, que a gente segue. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para cooperar aqui. Gratidão por me escutarem. Desculpa aí se eu tomei muito tempo aí do bastão da palavra. E passo com muita alegria no coração. Arro, Lakesh. Antes de passar para o André, só queria dar um aviso aqui de que a gente não vai fazer nenhum processo de morte realmente pelo espírito da Hebe. Vocês podem ficar tranquilos. Mas brincadeira da parte, maravilhosa a sua colocação aí, trazer bastante informação aí sobre o AEB. Gratidão, Gui. E passa a bola para o André aí, que chegou, com a cuca já quente aí. Vai lá. Mas, ó, vamos fazer morte sim. É. Mano, isso aqui de quem a gente era, vai ser sim. Vai lá, André. Tá mudo. Agora, vocês estão me escutando bem? Tudo bem? Tá bom. Gratidão, tá? Eu, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Hoje é um dia bem especial para nós. E assim, trazer alguns testemunhos sobre a fala do DJ, né? O que ele expressou ali é justamente a mitologia maia, que fala, né, sobre